Não é um diagnóstico individual, é um sintoma coletivo que faz homens acreditarem que a violência é um instinto natural e que não vai ser punida. E quando a violência é punida, outros homens entram no sistema de defesa para que essa violência não seja encarada enquanto uma transgressão. É muito tentador definir a misoginia e a violência de homens como um transtorno, como algo que vem do indivíduo. Porém, nesse último mês, a gente tem entendido que não é um sintoma individual de uma pessoa. Não são aqueles 4 adolescentes que têm algum sintoma, alguma patologia que pode ser diagnosticada e por isso resolve o problema ou define por que eles comportaram dessa maneira. Pode até ser que aqueles 4 adolescentes tenham alguma questão psiquiátrica. Pode até ser. Pode até ser que o Pedro do BBB tenha alguma questão psiquiátrica. Pode até ser. Pode até ser que aqueles 2 homens que acabaram tirando a vida da síndica, da corretora, aliás, tenham alguma questão psiquiátrica. Pode até ser. Mas não é curioso que de todas as maneiras, todas as infinitas formas que uma questão pode se expressar, se manifestar na realidade, ela acaba se manifestando justamente no uso brutal da violência? Acaba se manifestando justamente no assédio à mulher? Acaba se manifestando justamente no assassinato de uma mulher? É porque existe uma outra camada, que é a camada mais profunda que nos coloca diante de uma realidade social compartilhada, e nessa realidade existem coisas que se faz que não se faz. A gente não inventa as coisas que a gente faz e que a gente deixa de fazer. Elas existem e a gente participa delas. A violência contra a mulher ou o uso público da violência por parte dos homens, assim, de um jeito masculino, é uma coisa que existe e que a gente participa disso e se utiliza disso. Faz parte de uma dinâmica complexa que funciona na própria autoidentificação como homem, funciona na manutenção das relações entre os homens, funciona na submissão de um homem pelo outro. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso, teoria social. Esse vídeo do início foi da Kézia, vou deixar o arroba para vocês. Se as relações entre homens são feitas geralmente através de um viés de violência, em que a competitividade e a submissão estão lado a lado, essa violência socialmente aceitável, ela não nasce com as pessoas, ela é aprendida. Você aprende a controlar as maneiras de disparar essa violência no dia a dia. Dessas diferentes maneiras de disparar a violência, tem aquelas que são mais aceitáveis, né? Tirar um racha na BR é mais aceitável brincar de lutinha com seu parceiro no churrasco, é mais aceitável ser violento no futebol, dar um carrinho e rasgar o joelho de alguém. É mais aceitável a humilhação pública através da palavra, é mais aceitável, de certa forma também, a humilhação pública através dos gestos, através do toque. E a depender do grupo que você está, vai ser mais aceitável também gerar um motivo para que possa ser aplicada a violência física, né? Provocar até o ponto de ser meio que liberado a aplicar a violência física. Essas maneiras socialmente compartilhadas são maneiras que a gente vive, aprende desde criança a lidar com elas. São esses pequenos jeitos de você jogar essa violência necessária para ser homem em coisas que essa violência pode ser aplicada. Ou seja, de todos os jeitos possíveis de se lidar com a violência, é a aplicação dela em momentos específicos e em dinâmicas específicas que acaba sendo muito bem aceita e, de certa forma, acaba sendo meio que previsível numa convivência masculina. Entre os próprios homens, como eu disse, mas também entre os diferentes tipos de masculinidade, porque masculinidade não é uma só, né? Talvez exista uma hegemônica, aquela que justamente se afirma não só na sua performance cotidiana, mas também no aspecto de submissão das outras, também no aspecto de colocar as outras como subalternas, muitas vezes através da violência. E nesse jogo de violência existe também o da cumplicidade. Se uma pessoa é violenta, ela que ultrapassou o limite. Se ela é mais violenta que o necessário, que o possível, que o aceitável, foi ela que ultrapassou o limite, é uma questão dela, não é uma questão social. E aí vem, de fato, essa coisa sedutora de tentar patologizar a cada instante indivíduos que ultrapassam os limites, sem perceber que muitas vezes esses limites são desiguais para diferentes grupos sociais, diferentes gêneros, para diferentes classes sociais. E sem compreender, por sua vez, que na medida em que esses limites são desiguais, você sempre vai ter gente ultrapassando o limite.
mas que talvez tenha ultrapassado publicamente, né? O que é um erro, porque afinal de contas, se um homem ultrapassa o limite no ambiente privado, dentro de casa, no ambiente doméstico, aí não tem como condenar, né? Não teve nenhuma câmera para ver, a voz da mulher talvez valha um pouco menos. Quando se trata de uma criança ou adolescente, o que se diz é assim mesmo, né? Adolescente faz besteira, é desse jeito mesmo, eles são assim, precisam ser corrigidos, mas estão no momento de desenvolvimento. E não é como se não estivessem de fato em momento de desenvolvimento ou então de aprender a conviver em sociedade. Mas o ponto principal que muitas vezes é esquecido em análises individuais é que o que abre espaço para esse tipo de violência, em suma e principalmente, é conviver num discurso que gera uma masculinidade em que a violência é sua, é própria. Um tipo de masculinidade socialmente aceita e manifestada de um jeito socialmente compartilhado e que é legítima em sociedade. Percebe? Eu não estou falando de um instinto de violência, de agressividade, eu estou falando das manifestações concretas da violência. Essas manifestações concretas da violência não são naturais, porque elas existem de maneira diferente, elas atuam de maneira diferente, elas significam coisas diferentes a depender da sociedade e do tempo. E o resultado disso é que no fim do dia, certo tipo de violência, principalmente masculina, pede, demanda, se tem a expectativa de que haja uma tolerância. Porque é justamente na expressão da violência que se vê a construção do próprio homem. É aquela coisa, né? É homem, é assim mesmo.